Olá, meus amigos, quero desejar a você a paz que vem do nosso Deus e que o Senhor te abençoe amplamente. Nesse momento eu quero compartilhar com você de uma palavra que está relatada no livro de Gênesis, no capítulo 22, no versículo de número 3, quando a Bíblia diz para nós que Abraão, ele saiu bem cedo, pela manhã de madrugada. A Bíblia diz que Abraão, ele prepara o seu jumento, ele prepara a lenha, ele prepara tudo para o holocausto, ele chama 2 de seus moços e o seu filho Isaque, e ele vai em direção à terra de Moriá, num dos montes que Deus lhe mostraria. Nessa ocasião, a Bíblia diz para nós que Deus, ele havia se revelado a Abraão, e quando Abraão ouve a voz de Deus, Abraão imediatamente, ele diz, eis-me aqui. Mas o Abraão, ele não sabia, eu acredito que ele não podia imaginar o que Deus iria requerer dele naquele dia. Mas Abraão prontamente, ele atende à voz de Deus, ele se coloca à disposição de Deus, e Deus faz a Abraão um pedido muito difícil. Deus, ele começa a requerer de Abraão algo que aos olhos humanos seria assim algo impossível de acontecer. Deus, ele fala com Abraão, olha, vai até a terra de Moriá, numa das montanhas que eu vou te dizer qual é, e você vai oferecer o seu filho em holocausto a mim. A gente começa a observar a trajetória de Abraão. Abraão, a partir do momento que ele ouve de Deus aquele pedido, quando ele ouve a voz de Deus e o que Deus havia pedido a ele, Abraão, ele entra num processo de silêncio muito grande. Abraão não conta nada para ninguém. Abraão, ele se mantém num silêncio. Era somente ele e Deus. Aquele momento era um momento de intimidade entre Abraão e Deus. E Abraão não podia compartilhar o que Deus havia pedido a ele. Abraão se mantém em silêncio. Ele acorda pela manhã de madrugada, prepara tudo, e eles vão então na direção da terra que Deus havia falado. Eu começo a observar esse texto e eu aprendo muitas coisas aqui. Há momentos em que o silêncio, ele vai produzir o milagre. O tema da nossa palavra aqui é quando o silêncio produz o milagre. Abraão não questiona ao pedido de Deus. Abraão não murmura. Abraão, ele não se atém em ficar perguntando, Senhor, por quê? Por quê? Quantas pessoas, às vezes, quando passa por alguma situação, as pessoas começam a dizer, Senhor, por que isso está acontecendo? Senhor, por quê? Por quê? Sempre perguntando o porquê. E há momentos em que Deus, ele deseja receber de nós uma dose de obediência. Há momentos que é momento para obedecer e não para questionar a ordem de Deus. Abraão está em silêncio. E nós aprendemos que o silêncio de Abraão, ele produziu milagre. O silêncio de Abraão moveu o céu e produziu milagre. O silêncio de Abraão produziu a fé no coração de Isaque. Abraão vai na direção da terra que Deus havia determinado, e ele não fala nada. Os moços caminhando com ele, e a palavra de Deus diz que quando eles chegam no pé da montanha, Abraão dá uma ordem para que os moços pudessem esperar, juntamente com o jumento, e Abraão pega a lenha, coloca sobre os ombros de Isaque, e eles começam a subir a montanha. E nesse momento, o Isaque pergunta, pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo todos os preparativos para o holocausto, mas onde é que está o cordeiro para o sacrifício? E naquele momento eu posso acreditar
que Abraão, ele para, ele pensa e ele diz: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Há momentos em que o silêncio, ele vai produzir o cordeiro. Quantas vezes nós enfrentamos situações e nesses momentos é o momento de nós acreditarmos na providência do cordeiro. Se tivermos que falar algo, é para Deus, entrando na presença de Deus, falando com Ele, clamando a Ele e não questionando. E quantas vezes nós contamos para as pessoas os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos segredos. Abraão não contou nada para ninguém. Se Abraão tivesse contado para Sara, sua mulher, talvez ela não teria permitido que ele fosse para esta viagem de 3 dias, uma viagem de última hora. Ele não estava programado, essa viagem não estava programada, e de uma hora para outra, se Abraão chega e diz: olha, Sara, eu vou fazer uma viagem com o moço, com alguns dos meus moços e com Isaac, nós vamos para um determinado lugar. Aquela viagem de última hora, com certeza, Sara ia perguntar a Abraão o que ele ia fazer nesta viagem. E se ele contasse para ela o que Deus havia pedido, talvez ela não teria permitido. Se Abraão tivesse contado para os moços que ele estaria indo no monte para sacrificar Isaac, talvez esses moços também não teriam permitido. Abraão não conta nada para ninguém. Sabe qual é o problema de muitas das vezes? Você contar os seus segredos, seus projetos, os seus sonhos para alguém, é que muitas das vezes você vai contar os seus sonhos para alguém que não vai sonhar com você, para alguém que não vai ter a condição de sonhar com você, para a realização daquilo que você tem projetado. Abraão está em silêncio. O silêncio foi a voz que produziu o milagre no coração de Isaac. Abraão diz: Deus proverá para si o cordeiro. E eles sobem a montanha. Chegando no local da adoração, Abraão prepara o altar, ele deita Isaac está calado. Ele amarra Isaac está calado. Era para Isaac questionar, era para Isaac fazer alguma coisa, mas o Isaac está calado. Abraão pega a lenha e coloca sobre o Isaac está calado. E Abraão agora pega o cutelo e ele estende na direção do peito de Isaac, e o Isaac está calado. O Isaac não está questionando. Por quê? Porque o silêncio de Abraão, o processo de intimidade, de comunhão de Abraão com Deus, gerou confiança no coração de Isaac. É como se Isaac estivesse dizendo: o meu pai sabe o que faz, o meu pai confia em Deus, o meu pai é temente a Deus, o meu pai, ele é um homem de fé, o meu pai sabe o que está fazendo. Mas a faca está estendida para o peito, na direção de Isaac, mas o Isaac, ele está calado, ele está confiante na ação do seu pai, e o Abraão está ali disposto em cumprir o que Deus havia pedido a ele. Abraão está em silêncio. Nós não sabemos como é que estava o coração de Abraão naquele momento, porque quando Abraão ele sai para cumprir o que Deus havia pedido a ele, eu não acredito que Abraão saiu cantando o hino da vitória, que Abraão saiu vibrando, mas Abraão, ele estava dilacerado por dentro, ele estava com o coração partido, porque ele teria que sacrificar o seu filho em obediência a Deus. Mas Abraão era um homem temente a Deus, e ele está disposto em cumprir o que Deus havia pedido a ele. Ele está confiante, ele confiava em Deus. E Abraão está com o cutelo estendido, e o Isaac está olhando. O que levou Isaac a presenciar tudo isso sem questionar? A fé que o pai Abraão praticava perante Deus. A fé que Abraão estava exercendo diante de Deus. Porque o Isaac sabia, mesmo talvez ainda criança, adolescente, um jovenzinho, mas ele sabia que todo sacrifício teria que ter um animal
para ser sacrificado. E ele não vê nenhum animal. E quando Abraão diz, Deus proverá para si o cordeiro, ele está confiante. Mas quem está no altar é ele. Quem está amarrado no altar, quem está com a lenha sobre o seu peito, quem está com uma faca estendida na sua direção é ele. Mas ele não questiona, porque a fé de Abraão produziu fé no coração de Isaque. Quando você passa por uma situação e você se mantém firme com Deus, você se mantém no seu silêncio com Deus, sem murmurar, sem questionar, sem reclamar. Quando você passa por situações, mas você se mantém na sua integridade com Deus, a sua fé, ela vai produzir fé no coração de quem está ao seu redor. A sua atitude de fé, de comunhão com Deus, de confiança em Deus, vai fazer com que pessoas ao seu lado serão também poderosamente agraciadas com essa fé que vem do trono de Deus. Quando Abraão está disposto em imolar o seu filho, a Bíblia diz que o anjo do Senhor bradou dos céus. E ali, a prova de fé de Abraão, ela chega no seu final. O versículo 16 me chama a atenção, quando o Senhor diz, a Bíblia diz, que Deus jurou por ele mesmo, que Abraão não negaria o seu filho. Sabe o que quer dizer isso? Deus jurou por ele mesmo, em confiança a Abraão. É claro que na onisciência de Deus, Deus sabia que Abraão não ia falhar. Na onisciência, Deus sabia que Abraão ia cumprir o que ele havia determinado. Mas para Abraão, tudo acontecia de forma natural. Abraão não sabia que Deus ia impedir dele imolar o seu filho. Ele está disposto em fazer isso. Mas a Bíblia diz que Deus jurou em favor de Abraão. Que coisa tremenda! Abraão não questiona, muitas das vezes o questionamento impede a bênção de Deus. A murmuração impede a bênção de Deus. Mas quando você confia em Deus, quando nós confiamos em Deus, quando nós colocamos em Deus a nossa confiança, o milagre, ele acontece. Então aprenda essa lição com Abraão. Nos momentos de lutas, nos momentos de dificuldade, não questione, confie em Deus. Nos momentos de adversidade, não murmure, confie em Deus. E cuidado, para quem você vai contar os seus segredos, os seus projetos, os seus sonhos. Nem todas as pessoas vão querer o seu bem. Nem todas as pessoas vão torcer pelo nosso sucesso. Então, muito cuidado ao revelar para pessoas o que você deseja no seu coração. Fica com essa palavra, que o Espírito Santo, ele fale ainda mais na sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe.